Bom dia, povo de Deus! Hoje é quinta-feira, dia 6/11 de 2025, capítulo 21 de 2 Samuel, né? Vamos nessa história, viajando aqui nessa história maravilhosa, né? Fome em Israel e a sua causa, né? Agora Davi vai sofrer 3 anos aqui de fome, né? Por causa lá de Saul, um castigo que Deus deu, né? Porque Saul não obedeceu, né? E você obedece ao Senhor, tem castigo também, hein? Deus é maravilhoso, mas também Deus é justiça, né? Vamos lá. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas, né? Por causa disso que teve essa fome aí 3 anos, né? Então chamou o rei Davi, né? O rei Davi chamou os gibeonitas e lhe falou: ora, aspa, né? Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém, Saul procurou feri-lo no zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Fecha aspas. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que queres que eu faça a vocês, né? O que vocês querem que eu faça? E que satisfação vos darei para que abençoe a herança do Senhor? Davi perguntou, né? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que fareis? Que queres que eu faça? Davi perguntou de novo, né? O que é que você quer que eu faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, nem que pudéssemos subsistir em termos algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu darei, né? Eles queriam 7 homens para aqui, né? Como se fosse uma vingança, né? Para matar esses 7 homens, né? E Davi falou, né? Eu dou os 7 homens. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatã, filho de Saul. A gente viu lá atrás, né? Quando Davi fez um juramento com Jonatã, né? E ele quer cumprir, né, o juramento. Jonatã, o filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Basilai, o Meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, todos 7 morreram, né? E foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiro, no princípio da cega das cevadas. Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo à noite. Depois de morto, né? Mas mesmo assim ela foi proteger ele, né? E foi dito a Davi o que fizera a Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes, Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Giboá. Vimos lá atrás também, né? Quando eles pegaram a Saul e o filho Jonatã, mataram todo mundo, né? E aí penduraram lá, e o pessoal deles foram lá e resgataram, né? E Davi agora foi enterrar. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatã, seu filho. E ajuntaram também os ossos dos enforcados, os 7 que foram enforcados, né?
enterraram os ossos de Saul e de Jonathan, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra, e acabou, né, fez tudo isso aí, né, e aí Deus deixou, né, a normalidade, voltou à normalidade, né. Versículo 14, e amanhã a gente vai continuar essa história do capítulo 21, no versículo 15, né, 4 guerras contra os filisteus. Aí já vai ter outra história aqui de Davi, vai guerrear contra esses filisteus, né, e é uma história para a gente ouvir, aprender, estudar e adorar o Senhor. Amém? Eu agradeço a você que está, né, sempre aqui compartilhando com essa leitura, né? Ao nosso irmão aí, Genivaldo, que está sempre... Genivaldo está sempre, né, interagindo comigo. Um conhecimento, né, fantástico ele tem da Bíblia Sagrada também, né? Eu não tenho, eu estou aprendendo aqui, né? Mas eu gosto muito de compartilhar com os amigos que está sempre, né? Eu estou vendo quem está, né, assistindo, quem está aprendendo também, né? Nosso irmão aí da Testemunha de Jeová, né? Sempre também está aqui acompanhando a nossa leitura diária, amém? Deus abençoe, de Gênesis até Malaquias, né? Aqui todos os dias. Glória a Deus, amém.